quem eu vejo do outro lado da telinha, seres humaninhos. Vamos começar a última meta, mas antes um recadinho, principalmente para essa tal de matemática. Eu não aguento mais procurar o seu X, entenda, ele se foi. Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos sobre a divisão de números decimais, potenciação de números decimais e radiciação de números decimais, ok? Nós começaremos primeiro falando de um tipo de divisão quando a gente tem os dois números aqui naturais, mas o nosso resultado dá um número decimal, tá? Então, eu fiz 35 dividido por 4, dá 8, fica 32, tá? Sobra 30, abaixo outro zero para continuar. Quando eu abaixo esse primeiro zero, automaticamente eu coloco uma vírgula, tá? Aí fica 4 vezes 7, 28, diminui e fica 2. Abaixo outro zero para continuar, dá 5 e não sobra nada, 8,75, ok? Segundo caso que eu tenho agora, quando a gente tem um número com vírgula e o outro é um número inteiro, tá? Eu acrescento vírgula nesse aqui que não tem, um número depois da vírgula, ele ganha um zero, tá? Tiro daí as vírgulas, 34 dividido por 20 dá 1, sobra 14, abaixo outro zero, coloco uma vírgula, tá? Daí dá 7 e não sobra nada, ok? E no caso da gente ter agora a divisão com dois números decimais, tá? Os dois estão com vírgula, eu só acerto as casas decimais. 3 números depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, por isso que aqui eu acrescentei um zero, tá? Fez isso, tiro as vírgulas, ficou essa divisão, vai dar 2 vezes, né, que dá 31.000, sobra 775. Para eu continuar abaixo um zero, coloco a vírgula, mas mesmo abaixando o zero, ainda não foi possível fazer a divisão, porque esse número aqui continuou menor do que esse que está aqui na chave. Então, eu coloco um zero aqui e mais um aqui para aumentar. Agora, eu consigo, que dá 5 aqui, né, na chave, e não sobra nada, 77.500, ok? Pessoal, e agora na potenciação, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fazia com número natural, tá? E com fração também. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. O que seria a potenciação? Só relembrando, 2 à terceira é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Se for com fração, 3 meios ao quadrado é 3 meios vezes 3 meios, que é igual a 9 quartos, tá? E com número decimal é 1,3 ao quadrado, que é igual a 1,3 vezes 1,3, que é 1,69. Outro exemplo, 0,4 a terceira é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4, que é 0,064, ok? Observações, se o expoente é 1, a potência é igual à própria base. Olha aqui, ó, o expoente é 1, ficou o mesmo resultado, né, que eu já tinha, que é a base. E se ele for zero, o expoente, ó, o resultado é sempre 1. Isso é propriedade, tá? De potência. E na raiz, a radiciação é a operação inversa da potenciação, pois se 1,3 ao quadrado é igual a 1,3 vezes 1,3, que é igual a 1,69, podemos escrever que 1,69, né, a raiz de 1,69 é 1,3. De maneira prática, para facilitar o cálculo, transformamos o número decimal em fração decimal e em seguida calculamos a raiz do numerador e do denominador da fração decimal. Observe os exemplos. Então, de 1,69 eu passei primeiro para a fração, tá? A fração decimal, que tem denominador 10, 100, 1000, ok? 2 números depois da vírgula, 2 zeros, certo? Daí ficou, raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. Raiz de 100 vai ser 10, porque 10 vezes 10 é 100, certo? Daí 13 sobre 10, que é 13 décimos, é 1,3. 0,25, 2 números depois da vírgula, 2 zeros. 25, a raiz é 5, porque 5 vezes 5 é 25, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, 5 décimos, que é 0,5. Raiz cúbica de 0,064, 64 sobre 1000, porque são 3 números depois da vírgula, 3 zeros, tá? Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 4 décimos, que é 0,4, ok?
Pessoal, então seria isso, tá? Dúvidas que vocês tiverem podem me escrever lá no souionica.com.br, certo? Bons estudos para vocês, um super beijo para vocês, assim como da Malévola.